Olá, eu quero começar esta reflexão de forma diferente. Imagine uma pessoa que está perdida em uma estrada. Ela pega o celular, abre o GPS, procura o caminho, recebe a rota, olha a direção, mas continua parada. Passam 5 minutos e ela consulta novamente. Passam 10 minutos e ela consulta novamente. Passa meia hora e ela continua perguntando qual é o caminho. Agora eu te faço uma pergunta. O problema dessa pessoa é falta de direção? Ou existe outra coisa acontecendo? Porque se ela já recebeu a rota, o problema não está na falta de resposta. O problema é que nenhuma direção produz mudança enquanto permanecemos parados. E quanto mais eu observo a vida, mais eu percebo que muitas vezes fazemos exatamente isso. Buscamos respostas, buscamos confirmações, buscamos sinais, buscamos novas direções, mas raramente paramos para perguntar: o que eu fiz com a última direção que eu recebi? Porque existe uma pergunta que pode mudar muita coisa na nossa vida. Antes de eu pedir uma nova direção, responda essa pergunta. O que você fez com a última palavra que Deus te deu? Pare por um instante. Não estou falando da mensagem que você ouviu hoje, nem da próxima pregação, nem da próxima reflexão. Estou falando daquela verdade que você já reconheceu. Daquela situação em que algo ficou claro dentro de você, daquela decisão que continua voltando à sua consciência, daquilo que, no fundo, você já sabe que precisa encarar. Porque talvez o que esteja faltando não seja uma nova resposta. Talvez o que esteja faltando é uma resposta sua. E isso é algo que me faz refletir muito. Muitas vezes queremos que Deus mostre o próximo passo, mas ainda não demos o passo anterior. Queremos clareza para o futuro, mas continuamos ignorando aquilo que já foi iluminado no presente. Queremos entender o que vem depois, enquanto adiamos aquilo que já sabemos que precisa ser feito. E perceba uma coisa: isso não acontece apenas na vida espiritual, acontece na vida. Quantas pessoas pedem uma mudança financeira, mas continuam tomando as mesmas decisões que a mantêm no mesmo lugar? Quantas vezes alguém pede uma mudança nos relacionamentos, mas continua repetindo comportamentos que afastam as pessoas? Quantas vezes alguém deseja viver com mais paz, mas alimenta todos os dias pensamentos, palavras, atitude que roubam essa paz? A questão não é apontar erros, a questão é perceber uma verdade simples. Resultado diferente dificilmente aparece quando protegemos os mesmos padrões. E talvez seja isso que tantas pessoas se sintam frustradas. Não porque lhe falte capacidade, não porque falte valor, mas porque toda transformação exige uma decisão. E decisões nem sempre são confortáveis. Elas exigem posicionamento, exigem coragem, exigem responsabilidade sobre a própria caminhada. Por isso eu quero deixar uma pergunta para você hoje. Qual foi a última direção que Deus colocou diante de você? E o que você fez com ela? Porque talvez você não esteja sem resposta, talvez não esteja sem direção, talvez não esteja sem caminhos, talvez esteja apenas parado diante de uma rota que já foi mostrada. Lembra da pessoa perdida na estrada? Ela abriu o GPS, recebeu a direção, viu o caminho, mas continuou parada. E por mais vezes que ela consulte o GPS, a paisagem não vai mudar enquanto ela não decidir seguir a rota. A pergunta não é quantas vezes ela olhou para o caminho,
A pergunta é: quando ela começou a caminhar? Talvez essa reflexão seja sobre uma nova resposta. Talvez seja sobre um novo posicionamento diante da resposta que você já recebeu. Porque existem caminhos que só se revelam completamente depois do primeiro passo. Eu sou Neia Cardoso e este é o Deus Todo Dia. Menos emoção, mais transformação.